Vários lugares no mundo são cobiçados como destinos de viagens. Entre os mais famosos estão praias, cidades antigas ou famosas, regiões de paisagens naturais e parques de diversões. Não é exagero dizer que a Disneylândia e outras atrações de estúdios famosos estão entre os mais requisitados. E assim como os filmes da Walt Disney marcaram as pessoas, a abertura da própria Disneylândia é lembrada até hoje pelos funcionários como Black Sunday, um dos maiores pesadelos da empresa. Meu nome é Ivan Lima, sejam bem-vindos. Desde que tiveram início as medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, o mundo presenciou situações nada comuns. Shoppings fecharam, estreias de cinema foram adiadas e viagens por todo o globo foram remarcadas. Aberto desde 1955, a Disneylândia também foi um dos empreendimentos afetados, precisando fechar as portas logo no início de março de 2020. De acordo com o The New York Times, essa foi a quarta vez em 64 anos e a primeira desde o 11 de setembro. O curioso é que durante a abertura do local, as coisas não saíram conforme o esperado. Muitas pessoas chegaram a dizer que tudo foi um desastre total. A construção do empreendimento levou exatamente 1 ano e 1 dia para ser entregue. Entregue, entre aspas. A informação é passada dessa maneira porque a construção teve início no dia 16 de julho de 1954 e a abertura ocorreu no dia 17 de julho de 1955 em Anaheim, na Califórnia. O sonho de Walt Disney custou a bagatela de 17 milhões de dólares, valor que em 2018 representava 129 milhões. Como a abertura foi um dia reservado apenas para convidados, a presença do público não havia sido planejada. E para isso, ingressos especiais foram enviados por correio a amigos e familiares de funcionários, prensa e celebridades da época, entre elas Frank Sinatra. O problema é que os convites foram falsificados aos montes antes da abertura, fazendo com que multidões de pessoas fossem ao parque. Pelas fotos e vídeos, é possível ver as multidões. Enquanto eram esperadas 15 mil pessoas no local, mais de 28 mil apareceram. Os ingressos chegaram a custar $1 para adultos e 50 cents para as crianças. Sem contar que o próprio público complicou as coisas, pois havia 2 tipos de ingressos, um para a manhã, outro para a tarde. A ideia era que os visitantes seguissem o horário de sair para que as pessoas do outro turno pudessem entrar e não houvesse lotação. E mesmo com o horário impresso no convite, ninguém o respeitou. Inclusive, boa parte de quem deveria ir pela manhã não apareceu, aumentando ainda mais o tumulto na parte da tarde. O homem chegou a posicionar uma escada do lado de fora das cercas e começou a cobrar $5 para quem quisesse entrar escondido. A histeria foi tamanha que a estrada que levava até a Disneylândia acabou ficando congestionada por 11 quilômetros. Tudo isso porque nem a cidade estava preparada para receber aquele tanto de gente. Algumas pessoas ficaram presas dentro dos carros por tanto tempo que acabaram fazendo xixi no estacionamento do parque assim que chegaram. E ainda tiveram outras situações que transformaram o dia no Black Sunday. Um dos mais absurdos foi que o próprio parque ainda estava em construção durante a abertura, o que deu a entender que a conclusão da Disneylândia foi corrida até o final, mesmo com a equipe das obras trabalhando dia e noite. Seja como for, talvez a ideia era que apenas convidados visitassem o parque na ocasião, justamente porque as construções não tinham sido finalizadas. Até mesmo mais pessoas do que o esperado poderiam representar um perigo para o público. Logo de cara, os visitantes perceberam que os trabalhadores ainda estavam pintando algumas paredes e plantando árvores.
Até mesmo algumas ervas daninhas precisavam ser removidas das margens de um rio. Ao invés de fazer o paisagismo, o Walt Disney chegou a pedir para que placas com os nomes das plantas em latim fossem colocadas perto delas. Inclusive, alguns passeios e brinquedos não estavam disponíveis para serem usados, visto que eles nem tinham sido terminados. Um deles, presente na área do Tomorrowland, tentava fazer uma previsão de como seriam as viagens espaciais no futuro. Além disso, o projeto contava com muitas fontes de água espalhadas pelo parque. Só que algumas nem estavam prontas e outras não estavam funcionando. O motivo? Houve uma greve dos encanadores logo antes da abertura. Os construtores nem tiveram tempo suficiente para terminar os banheiros direito. Boatos dizem que o próprio Walt Disney ficou preocupado com a situação, afirmando que os visitantes poderiam beber Coca-Cola ou Pepsi, mas que eles não poderiam fazer xixi nas ruas. Foi então que o manda-chuva pediu para que os construtores terminassem os banheiros primeiro. Ainda por conta da multidão inesperada, os restaurantes abertos ficaram sem comida ou bebida em poucas horas. O irônico é que a Disneylândia foi construída para ser o lugar mais feliz da Terra. E, hoje em dia, muitas pessoas ao redor do mundo realmente pensam isso e têm o sonho de visitar os parques temáticos de lá, tirar fotos e fazer compras no local. Tudo isso com a expectativa de adentrar nos universos fantásticos que fazem parte das suas vidas. Uma experiência que se relaciona totalmente com o que o Walt Disney planejou. O parque precisava ser uma versão real dos filmes dele. É provável que o sonho de Disney tenha sido concretizado perfeitamente nos dias de hoje. Entretanto, se a situação já não estava boa no começo da abertura, o clima do dia ainda conseguiu piorar. Estava tão quente no dia 17 de julho que o asfalto fresco começou a derreter. É até difícil de acreditar, mas algumas pessoas ficaram com o tênis e sapatos presos na calçada. E ainda por cima, durante as primeiras semanas após a abertura, um dos passeios precisou ser permanentemente fechado, pois novos cálculos mostravam que o brinquedo corria o risco de tombar se estivesse muito pesado. Quando perguntado se havia uma previsão para a Disneylândia estar concluída, o Walt Disney contornou a questão e declarou que o parque nunca será concluído. Ele continuará crescendo enquanto houver imaginação no mundo. Entre as outras atrações que acabaram quebrando, ou que foram fechadas porque não tinham sido finalizadas, estão o voo de Peter Pan, a parte de 20.000 léguas submarinas e o brinquedo temático do Dumbo. Por lá, uma atração chamada Autopia, onde os visitantes podem dirigir carros presos a trilhos em uma pista fechada, também acabou causando uma confusão. 36 carros do brinquedo se chocaram devido à direção agressiva da pista. A ironia da situação é que o passeio foi desenvolvido para ensinar as regras de direção às crianças. Até mesmo animais da atração circense escaparam, o que causou o desespero de parte do público. Além disso, após transportar cerca de 500 pessoas no dia de abertura, a embarcação Mark Twain Riverboat acabou afundando por não estar preparada para suportar aquela quantidade de passageiros. Após o barco ser consertado, depois de 20 a 30 minutos, a embarcação acabou tombando na água mais uma vez, quando as pessoas desceram correndo para a terra firme. O parque ainda enfrentou um vazamento de gás, que obrigou determinadas atrações a fecharem as portas por algumas horas. O vazamento gerou algumas chamas que quase tomaram conta do Castelo da Bela Adormecida. O Walt Disney estava tão ocupado no dia que a notícia sobre o incêndio chegou aos ouvidos dele apenas no dia seguinte. Toda a abertura do parque seria transmitida ao vivo pela ABC, que fez uma parceria com o empresário.
Inclusive, dos 17 milhões gastos com o parque, 5 milhões foram investimentos da rede de televisão. O acordo também delimitava que Disney deveria apresentar um programa semanal na emissora, falando sobre o que o público poderia esperar da Disneylândia. Só que a transmissão ao vivo na abertura também passou por problemas. Walt Disney apresentou um especial de 90 minutos com alguns convidados, entre eles Ronald Reagan, que se tornaria presidente dos Estados Unidos em 1981. Estima-se que mais de 90 milhões de pessoas assistiram ao live, o lugar mais feliz da Terra, que mostrou apenas o lado divertido do parque. A equipe técnica acabou cometendo erros. As pessoas tropeçaram em cabos por todo o parque. Os apresentadores falaram coisas erradas e até os microfones passaram por problemas durante as gravações. Mesmo assim, por mais que a abertura tenha recebido o apelido de Black Sunday, o dia ainda é considerado memorável para alguns. Walt Disney e sua equipe correram para consertar os problemas nos dias seguintes e logo encaminharam novos convites para a imprensa com a intenção deles visitarem o parque em um dia, digamos assim, comum. A verdade é que a abertura foi um momento inesquecível e de muita aprendizagem para o Walt Disney, que recebeu seu milionésimo convidado depois de 7 semanas. Você sabia dessa história? Já visitou o parque temático? Comente aqui embaixo a sua experiência. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau!